Fala pessoal, Darlene Simões, estou aqui hoje para contar um pouquinho da nossa história. A contabilidade Constec ela começou em agosto de 2010 e ela não nasceu com o nome de Constec. O primeiro nome era PS Consultoria Contábil e ela foi fundada por outros 2 sócios. Em abril de 2011, uma conversa informal na casa de um dos sócios, eu fui convidada a fazer parte. E aí a gente teve a ideia de tirar a Constec, a PS Consultoria até aquele momento, da caixinha e a gente alugar o primeiro espaço. Então a gente teve o nosso primeiro endereço físico em julho de 2011 e algo curioso que eu gosto sempre de falar é que naquele momento eu estava grávida. Eu peguei a chave da sala 5 na Afonso Vaz de Melo no dia 11 de julho e no dia 17 de julho eu estava na maternidade ganhando meu primeiro filho. A partir daí nós começamos a montar o escritório. Quando a gente começou, pessoal, a gente não tinha cadeira, a gente não tinha móveis, a gente tinha o sonho, a vontade e 5 clientes. A história começou, a gente começou a ver o sucesso da Constec. Ali naquele momento a gente já tinha feito a alteração e sai dessa caixa, né, com o endereço físico. Eu quero mostrar para vocês aqui a nossa primeira placa. Eu guardo ela com muito carinho, porque foi a primeira placa que a Constec teve em 2011, lá na Afonso Vaz de Melo, 163, sala 5. A partir daí a gente começou a ter estrutura. E a estrutura, olha que legal, a nossa primeira impressora. Muito de vocês nem sabem o modelo dessa impressora, mas que é uma matricial. Na época, ela imprimia aqueles contra-cheque verdinho, e quando isso dava problema, era surreal. Passou o ano de 2011, 2012, a gente viu que a Constec estava crescendo. Foi quando eu assumi a administração da Constec. E em 2013, nós fizemos a primeira ampliação. Saímos da sala 5, aliás, mantemos a sala 5 e alugamos a sala 6 do lado. Um caso curioso nesse momento é que tinha um dentista do lado lá e eu vendo crescendo, eu falei, gente, a gente precisa ampliar. E de repente o dentista saiu e eu coloquei um banner lá até eu conseguir alugar para ninguém ficar vendo aquela sala. Ali eu já acreditava que a Constec ia crescer. Veio o primeiro colaborador, a gente começou a captar mais clientes. Só que nesse momento eu ainda era CLT e não me via totalmente 100% para a Constec. As coisas foram ampliando, foram crescendo. Em 2014, o meu primeiro sócio, ele larga o CLT e começa a conduzir com a Consultec. Eu ainda me mantive no CLT e assim foi até 2017. Em 2017, houve o primeiro rompimento da sociedade e aonde ele chegou à conclusão que era melhor a gente se separar. Ele ia seguir com o escritório dele e me foi feita a proposta de continuar com a Constec. Continuei ali. Em 2018, literalmente, eu me desliguei do CLT e daí começa a história que vocês estão acompanhando aí, o legado lá no Instagram. Se você ainda não viu, corre lá no Instagram que está lá a história de 2018. Mas eu quero sintetizar agora nas minhas palavras a transição do CLT para literalmente viver só da Consultec. Eu não tinha experiência, eu não tinha bagagem, eu não venho de família de empreendedores. E a primeira coisa que eu pensei foi, eu preciso me conectar com os empresários, pelo menos da região do Barreiro. Ainda não pensava naquela expansão. E aí eu tive a oportunidade de conhecer o pessoal do BNI, o maior grupo de network do mundo. Entrei no BNI em agosto de 2018. E ali abriu uma porta, a minha mente teve um boom, e eu comecei a ter visão que a contabilidade podia chegar muito além do que eu já tinha visto até naquele momento. Primeira coisa que aconteceu foi a troca da logomarca. A nossa marca ela era um amarelinho, um pincelzinho, né? Igual tá aqui na plaquinha. E a gente passa a realmente contar a história através da logo. Então, aquela bolinha amarela com o gráfico e o azul dando sustentação à prosperidade do cliente. É o que eu acredito que a contabilidade faz. Ela gera resultado, ela gera dados para o cliente tomar decisão internamente. Nós fomos crescendo, ainda ali na Afonso Vaz de Melo, aí já não era só a sala 5, 6, a sala 4, a equipe já tinha mais pessoas trabalhando com a gente. Em 2020 veio a pandemia e na pandemia a gente decide se tornar uma contabilidade digital. Se tornando uma contabilidade digital, todo mundo fechando todas aquelas incertezas, a Consultec ela decola naquele momento e a gente toma a decisão de tirar ela da Afonso Vaz de Melo e vir para a principal avenida do Barreiro, que é a Sinfrônico Brochado, número 800, onde a gente está localizado hoje. Chegamos aqui em 2021, saímos lá da Afonso Vaz de Melo
E na estrutura nova da Constec, o que a gente pensava? Construir uma estrutura pensando nos colaboradores, em quem ia estar com a gente. Então, o arquiteto que fez o projeto, o Renan Reis, ele desenhou a Constec com a nossa cara muito mais contraída, colorida. E a turma, quando viu, se sentiu abraçada. E ali a gente começou realmente a investir na equipe e na cultura da Constec. E a Constec, ela continuava crescendo, prosperando, vindo vários clientes do BNI. Só que em 2021, eu literalmente paralisei. Em dezembro de 2021, eu perdi meu pai no Natal. E por mais que eu tentei processar aquilo tudo, em 2022 eu entrei totalmente abalado emocionalmente e vi o negócio sentir esse abalo. E nós passamos uma das crises mais fortes que a Constec passou. De repente eu vi a administração da Constec totalmente desgovernada, eu emocionalmente desequilibrado, e naquele momento eu tinha uma sócia que também estava passando um momento desafiador. Foi quando, em julho de 2022, eu tomei uma decisão de realmente parar e pensar no que estava acontecendo. Bom, eu convidei a menina que era do administrativo fazer todo o levantamento para mim na época do que estava. Eu não estava administrando a Constec estava sendo administrada pela minha outra sócia, e a gente tomou a decisão de voltar a administração da Constec para minha mão. Confesso que foi um dos momentos mais desafiador, porque ali a gente já não tinha nome, a gente não tinha dinheiro, eu estava ainda processando o luto, e além de tudo, a escassez, a falta do recurso gerava muito problema entre eu e minha sócia. Foi quando a gente tomou uma decisão. Em 4 de setembro de 2022, eu realmente me posicionei e falei que eu não ia contar uma história de fracasso, não ia ser aquela história que eu ia ver, eu ia dar a volta por cima. Foi onde surgiu a frase: se você não desistir, ninguém desiste. E eu imprimi a folha, entreguei para coloquei na mesa de todos os funcionários, já tinha ido embora, peguei todos os faturamentos, todo o crescimento que a Constec tinha, e fiz na porta da nossa sala. E eu falei, gente, as coisas não estão perdidas, tem um jeito. Criei uma nova estratégia, corrigi a rota. Eu sabia que esse é um momento desafiador, porque ali agora a gente tinha que reagir com 13 pessoas na folha de pagamento, e tudo acontecendo, e as coisas acontecendo dentro do escritório e lá fora. Eu passava sempre a imagem que estava tudo influindo. Uma das pessoas que me apoiou muito na época foi a Luana da Fluxus. Ela contribuiu, porque ela sempre vinha me aconselhando, conversando, e ali a gente começou a recuperar. Em 2023, a gente voltou a vender, a Constec voltou a crescer, e já no final de 2023 a gente já estava começando a chamar os bancos para negociar. 2024 veio outro desafio. Nessa situação que a Constec vinha crescendo, em 2024 a minha sócia ela resolve sair, e no momento que eu estava completamente abalada emocionalmente, diante de tudo que eu tinha vivido, eu decidi segurar o luto para realmente levar a Consultec. Mas uma coisa, o nosso emocional ele não esconde. Em 2024, em abril de 2024, ela saiu. Nos primeiros 2 meses foi outra fase muito difícil. Ainda a gente tinha problema, fornecedor, banco, todo mundo olhando, pensando, e agora? O que você vai fazer? A Constec vai continuar? Será que você vai dar conta sozinha? Aquela pressão toda, os colaboradores esperando uma decisão minha. E eu, de novo, me posicionei e falei, olha, se a gente veio até aqui, a gente vai muito mais além. Em 2024 a gente rompemos muito bem, e em 2025 veio a decisão de um novo capítulo. A Consultec, a história da Consultec, ela tem o meu respeito, tem minha admiração, faço parte dela, mas para o nível que a gente vai acessar agora, precisava de um nome mais forte, mais sofisticado, me representando, tendo a minha cara. Embora muitas pessoas falem que a Consultec, ela sou eu creio que a Gold Prime foi algo desejado, sonhado, idealizado por mim, e vocês que têm a oportunidade de ser cliente, fornecedor, vai receber muito mais de nós agora, porque nós somos uma contabilidade consultiva, nós somos uma contabilidade que realmente entende que o empresário não precisa só de guia, ele não precisa só de lembrar ele das obrigações, mas ele
tem que ter alguém do lado dele informando que ele precisa de processo, marketing, venda e de crescimento. Não existe, para mim, cliente satisfeito sem atendimento. E eu acredito que nessa nova fase, também de maturidade minha quanto responsável, quanto CEO da empresa, eu creio que vai levar a gente a um novo patamar, a um novo nível. Consultec, nesses 14 anos, no qual eu administrei, vivi, respeito a minha história com o nome, respeito todos os momentos que foram vividos com as minhas duas sociedades, mas a fase agora é outra. Um novo capítulo começa, um novo capítulo será escrito e dessa vez com muito mais paixão, com muito mais amor. Amo contabilidade, amo o que eu faço, porque agora nós somos Gold Prime. Gold nos resultados e Prime no atendimento.